Neste final de semana foi registrado suspeitas de 2 casos com a gripe influenza tipo A, mais conhecida como H1N1, no Hospital Municipal de Rolim de Moura. O paciente deu entrada no Hospital Municipal com tosse, dores pulmonar e febre. Segundo o diretor José Celso, que não quis gravar entrevista, após o médico realizar o atendimento e o paciente apresentar complicações, foi levantado a hipótese de ser o vírus H1N1. Com a suspeita, foi interditado a emergência e comunicado o setor de epidemiologia. Paulo Messias, técnico em enfermagem, disse que foram comunicados sobre o paciente e foi tomado as providências necessárias. Um caso suspeito, né? Na verdade, como poderia ser aqueles sintomas que a pessoa estava passando por eles, poderia ser causado pelo vírus influenza, né? Que é o vírus do H1N1 ou qualquer outro tipo de vírus gripal, né? No momento que a gente foi comunicado, o setor foi comunicado, o setor de epidemiologia, a gente não estava na cidade, né? A gente tinha ido em visita de um amigo nosso que passou por um acidente, a gente estava no município de Cacoal, mas foi feito os contatos, mas como foi uma coisa rápida, a partir desse contato, aí a gente mobilizou pessoas para que se deslocasse lá como epidemiologia, mas quando a pessoa chegou, né, o paciente já tinha ido a óbito e já não estavam mais em condição da gente fazer coletas. Essa coleta seria para quê? Para confirmar se o caso seria uma infecção, né, causada por algum tipo de vírus da influenza. Mas até então a gente só sabe que é uma síndrome, né, foi uma síndrome respiratória que acometeu o paciente. A gente não tem como afirmar isso, se isso está relacionado ao vírus da gripe ou não, mas a gente sabe, né, que em outros estados o vírus está circulando, né? E agora aqui em Rondônia a gente não tem caso confirmado como o vírus está aqui no estado, se já está circulando aqui no estado. O secretário de Saúde, Jair Rocha, também foi comunicado e esteve no hospital para acompanhar o caso e diz que os profissionais de saúde que teve contato com o paciente foram medicados e todos usaram os equipamentos de proteção individual. Esse caso ficará somente nas suspeitas, pois o paciente veio a óbito e não foi realizado o exame para saber se realmente era o vírus H1N1. Confirmando esses sinais e sintomas, ele poderá fechar uma hipótese diagnóstica como sendo ou não H1N1, né? O exame que comprova se é ou não, que é o SWAB, né, é um material que é fornecido pelo Estado. Eu não tenho nada oficial ainda, mas informação extraoficial, feito contato direto via telefone com a divisão de vigilância epidemiológica, a informação é que não chegaram ainda os kits para fazer esse exame. E os que tem na divisão estão vencidos, né? Então é uma preocupação. Me preocupa muito você ter suspeitas e não poder confirmar. Nós temos crianças no município também que deram entrada no hospital, que foram em hospitais particulares, né, e que estão fazendo tratamento. O tratamento, a medicação, a gente tem, o Ministério da Saúde disponibiliza a medicação. Há uma preocupação muito grande hoje, e a minha é idêntica à dos outros municípios e do estado, porque nós temos já um surto dessa doença no estado de São Paulo, em Mato Grosso do Sul e também no Goiás, né, que é aqui perto. O secretário diz que a população pode ficar despreocupada, pois no mês de abril haverá a vacina contra a gripe, mas será somente para os setores de risco, que são idosos, crianças, grávidas e portadores de doenças crônicas. Ele ainda fala sobre os cuidados a serem tomados quando sentir os sintomas do vírus da gripe. Já Paulo Messias diz que nas campanhas de vacinação, as pessoas não comparecem para serem vacinadas. H1N1 nada mais é do que uma gripe. Ela é uma gripe. E como é que a gente trata a gripe, né? Como o Dr. Drauzio Varela falou, é com a canja da vovó, né? Com a canja, é com repouso, muito líquido. Isso é que as pessoas têm que fazer. Dependendo da situação, se a criança ou adulto ele tiver com tosse, muita tosse, espirrando bastante, né? Aí entra com antiviral. É bom assim 2 dias, não esperar muito tempo. A criança começou a tossir, espirrar bastante, né? Tá queixando de dor na garganta. Então já procurar uma unidade de saúde para entrar com antiviral, que é um medicamentozinho para gripe, né? Para não deixar a coisa se agravar cada vez mais. Agora, se o paciente em si, seja ele criança ou adulto, criança é mais difícil, principalmente se for criança pequena que não sabe falar, que não vai saber falar das dores tanto na garganta como
no estômago, né, que vai dar aquela dor no pulmão, que é o exame de raio-x que confirma, né? Então, procurar logo uma unidade de saúde. E não vir para o hospital, só que a criança começou a tossir ou o adulto, não vir para o hospital. Por que não vir para o hospital? Porque no hospital é onde tem aglomerações de pessoas, é onde as pessoas que estão justamente com esses sintomas vão vir para o hospital. E ali as pessoas vão estar tossindo e espirrando. E cada vez que está fazendo isso, está jogando vírus e mais vírus no ar. E como ela é transmitida pelo ar, então há esse perigo de que, de repente, você tem um surto da doença, se for H1N1, aqui no nosso município. Então, é bom evitar, só vindo para o hospital, se for o caso extremo mesmo, se realmente as suspeitas estiverem bem, assim, os sinais bem idênticos de que seja essa doença. Do contrário, não, ficar em casa, é bom ficar em casa, porque o melhor é o repouso. E se for criança, não levar para o colégio, né, cuidar mesmo dessa criança em casa para que isso não se alastre no nosso município. Mas não precisa a população ficar alarmada, ficar com medo, começou a tossir, já é H1N1. Né, porque o que previne é a vacina. A vacina aqui para o estado de Rondônia, a previsão para a vacina chegar é a partir do dia 12 de abril. Em São Paulo foi liberado já para essa semana, né, mas o Ministério da Saúde começa a fazer a distribuição a partir do dia 12. Então, a gente já estava com a campanha marcada para o dia 30. Ainda não conversei com a diretora da epidemiologia para ver se a nossa campanha vai acontecer antes do dia 30, mas a previsão é para o dia 30. E há essa preocupação para os grupos de risco, porque a vacina ela vem para os grupos de risco, não vem para a população toda, né? A preocupação são as pessoas idosas, né? Aquelas pessoas que se enquadram nesses grupos, que são os portadores de doenças sexualmente transmissíveis, e as crianças, né? Essas pessoas serão vacinadas logo numa primeira fase, os profissionais da área de saúde que atendem ali na unidade. Mas não há motivo para pânico não da população. E o que a gente pede também para a nossa população é que se você, né, a partir da hora que você começa a ter sintomas, procura um atendimento médico, tá? Os sintomas da gripe é um sintoma que todo mundo conhece, né? Mas quando é um sintomas mesmo, por exemplo, relacionado ao vírus influenza, então, tipo assim, tem algumas certas... sintomas um pouco mais diferenciados da gripe comum, né, como dor de garganta, muitas dores no corpo, né, febre alta, que subitamente, né, rapidamente inicia esse processo febril. Então, o que a gente pede no momento é isso, para a nossa população, e nos anos anteriores também, às vezes a gente tem dificuldade de alcançar a meta de vacinação, né, e principalmente criança, gestante, o idoso, né, que tem mais, assim, digamos assim, quando acometido por uma síndrome respiratória, ele, digamos assim, ele sofre mais com isso, porque o sistema imunológico deles são menos resistentes. Então, a gente pede para que as pessoas também que estão dentro desses grupos-alvo para vacinação, que assim que chegar a vacina, né, que for comunicado, que essas pessoas procuram, né, que venham ser vacinados.